Para a nossa aula de matemática, abram o livro de atividades na página 29. Vamos dar continuidade ao assunto que nós temos tratado aí sobre números, sequências e posteriormente medidas de capacidade, tá bom? Número 1. Observe o número de visualizações de cada um dos episódios de um canal da internet chamado O Quintal da Cultura, até maio de 2019. Depois faça o que se pede. Então, nós temos uma tabela e uma das colunas são os episódios e a outra é o número de visualizações. Pinte de azul o número que representa o episódio mais visualizado. Você vai pintar de azul o que é o mais visualizado, ou seja, que tem o maior número, né? Maior quantidade. Pinte de vermelho os dois números com os mesmos algarismos na ordem das dezenas. Então, o número que tiver o mesmo algarismo na ordem da dezena, vocês vão colorir de vermelho. Pinte de verde os números que têm algarismos repetidos. Então, os números que têm algarismos repetidos, por exemplo, o número 1323, o 3 se repete, né? No 300 e na centena, que é o 300, e na unidade, que é o 3. Então, vocês vão pintar de vermelho, o que também faz isso, tá bom? Repete o algarismo. Letra A. Complete a tabela a seguir, escrevendo números de visualizações do quadro, no quadro valores de lugar. Depois faça a decomposição desses valores. Então, nós temos aí uma tabela com a primeira coluna com o número de visualizações, as segundas colunas são quadro valores de lugar e decomposição. Por exemplo, esse primeiro número aí, 6.539. O 6, ele é a unidade de milhar, né? Então eu coloco no espaço da unidade de milhar. O 5 é a centena, o 3 é a dezena e o 9 é a unidade. Então vocês farão aí, ordenarão no quadro valor de lugar. Depois façam a decomposição. Então fica 6.000 mais 500 mais 30 mais 9. Então façam a decomposição aí também, em todos os outros. Vamos lá. Descubra o padrão e complete a reta numérica com os números que estão faltando. Então, da mesma forma que a gente fez aquela tabela ontem, sobre isso, a gente vai fazer essa também. Então, a gente tem aí 500, depois 550, duas lacunas, 7.000, 4 lacunas e 9.500. Primeira coisa, a gente tem que descobrir o segredo, né? Qual que é o segredo qual que é o padrão dessa reta, né? Então, se a gente subtrai 5.500 de 5.000, nós encontramos 500. 5.500 menos 5.000 é igual a 500. Então, a gente já descobriu qual é o segredo, né? De quanto em quanto o número está acrescentando. Então, se eu somo 500 a 5.500, eu encontro 6.000. Se eu somo 500 a 6.000, eu encontro 6.500. Se eu somo 500 a 6.500, eu encontro 7.000. E assim vocês vão preencher todas as lacunas, tá bom? Depois de preencher, qual dos números de visualização do canal fica entre 5.500 e 6.500? Então, vocês verificarão, né, esses números aí da tabela de visualizações e vocês vão dizer quais números são maiores que 5.500 e menores que 6.500, tá bom? Quais ficam aí entre esses dois números.
qual número de visualização do canal fica mais próximo de 8.000. Lembra que a gente fez logo no início do livro, né, do bimestre, uma atividade também sobre isso. Era o número 6.992 que a gente estava usando como base. E aí perguntou de qual número ele mais se aproximava, se do 7.000 ou do 6.000, né? E aí a gente tem que pensar. A exemplo desse número, né, 6.992, para chegar a 7.000, falta 8 números, né? Depois 92, 93, 94, e aí falta 8 números para dar 7.000. Se for para chegar a 6.000, são 992 números, algarismos. Então, com certeza, ele ficaria mais próximo dos 7.000, que faltava apenas 8 números. Aqui, qual número de visualização fica mais próximo a 8.000? Vamos olhar aqui quais poderiam ser. Então, nós temos ali 6.539, 8.000, passou. 9.516, 5.574 e 7.323. Verifique esses números e veja qual fica mais próximo de 8.000, tá bom?